O nosso protagonista acaba indo parar em outro mundo de fantasia. Com sua habilidade de devorar os monstros e conseguir as habilidades deles, esse mundo era como um paraíso para ele. E assim, usando essa habilidade, ele começa a se aventurar nesse novo lugar. Esta é a parte 4. Se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista, após se transformar em um dragão completo, começou a destruir pontos importantes no continente demoníaco para diminuir as forças deles. Devido a isso, um dos 4 reis celestiais do exército do rei demônio decide ir pessoalmente, chamada de Nate, sendo uma dracônica lendária. Com o passar do tempo, quem pensa que atacar a cidade portuária foi a conquista mais recompensante que alcançou desde que entrou na equipe com o herói. Ele consumiu uma variedade de demônios, como os demônios peixe e os demônios insetos, e tudo isso ajudou a fortalecer suas habilidades. O corpo de um mamífero que ele achou que tivesse alta compatibilidade, na verdade não era nada, e com isso foi capaz de entender essa habilidade melhor. E desde que ele continue nesse caminho, provavelmente alcançará seu objetivo um dia, o ápice de todas as vidas. Isso significa dominar todas as outras vidas. E assim, ele continua atacando as cidades e eliminando os demônios. Em outro lugar, Nate pensa que, de acordo com o relatório, ele foi avistado na sexta base há mais de 1 hora, mas ela não sabe quem é esse cara, mesmo assim está decidida que vai dar uma lição nele. Logo em seguida, ela chega à cidade onde Kim estava e fica surpresa ao ver a destruição que ele causou em apenas 1 hora. Ao se aproximar, ela percebe que Kim estava comendo os demônios e também achou que tivessem dito que ele era um dragão vermelho, mas por que estava daquele jeito? Em seguida, Nate usa sua habilidade de dragão, chamada Linguagem dos Dragões, sendo uma habilidade que é capaz de intimidar e amedrontar o sujeito, o fazendo obedecer. Assim, grita para ele parar. Neste momento, Kim percebe a presença dela. Nate se questiona se a linguagem dos dragões não funcionou, sendo impossível, pois deveria ser forte o bastante para intimidar até dragões. Kim fala que não sabe quem é ela, mas parece ser bem forte, porém seria melhor se ela esquecesse a ideia de que sua autoridade funcionará em todo mundo. Com isso, diz para ela se lembrar de que se tentar usar força de novo, terá que tomar medidas extremas também. Devido a isso, Nate fica extremamente irritada, questionando se ele sabe quem é ela. Com isso, diz que vai lhe mostrar o sabor do desespero, e assim começa a se transformar, virando um dragão maior que Kim, e rapidamente decide atacá-lo sem parar. 10 minutos depois, Nate pensa que isso é impossível, pois esse cara bloqueou todos seus ataques. Onde nunca tinha visto um dragão tão resistente quanto ele. Kim pensa que parece que nenhum dragão consegue ultrapassar o mistio e os músculos de um ogro, e aquele dragão parece ser bem forte. Então, se ele só conseguiu causar esse dano, outros monstros provavelmente não conseguirão nem arranhá-lo. Ele se questiona se deve continuar com seu próximo experimento, assim desequipa o slime de Mistium. Nate rapidamente percebe que suas defesas agora estavam baixas, e assim vai para cima dele e o morde. Nate começa a rir dizendo que seus dentes rasgam tudo. Entretanto, para surpresa dela, logo em seguida Kim começa a se regenerar. Kim fala que finalmente se acostumou com isso, e agora que tem isso já chega de testes. Onde, por ter ajudado bastante com os testes, vai poupar a vida dela. Devido a isso, Nate fica bastante irritada, dizendo para ele parar de brincadeira e como ousa desafiar o seu orgulho. Com isso, fala que vai mostrar a verdadeira força de um Lorde Dragão, onde vai comprimir todo o seu poder nesse disparo. Ao ver isso, Kim fala que entende, dizendo que acha que não tem escolha, assim ativa sua habilidade. Logo em seguida, Nate percebe que seu corpo estava bastante fraco. Kim fala que a carne que ela engoliu se transformou em parasitas e está comendo por dentro. Logo em seguida, uma magia telepática aparece, onde alguém pede por ajuda, dizendo que está em perigo. Em outro lugar, o guerreiro pensa que ele é o herói, assim como o apóstolo da deusa, assim como um viajante do tempo de 10 anos do futuro. No futuro, os demônios e a humanidade vão se unir contra o monstro da destruição. No futuro, o Rei Demônio, os 7 Generais Demônios e os 4 Reis Celestiais serão devorados pelo monstro. Além disso, ele vai morrer na luta contra o monstro da destruição.
Mas agora que voltou 10 anos no passado, foi direto para a Grande Floresta e matou o Slime, que se tornaria o monstro da destruição. Graças a isso, o Sr. Qin, que treinava na Grande Floresta, foi salvo e foi capaz de impedir o príncipe de ser eliminado. Ele salvou muitas vidas que seriam perdidas, mudando o futuro, mas ao fazer isso não vai mais saber o que vai acontecer. O herói pensa que não tem arrependimentos de desistir do futuro que ele sabia e eliminar o monstro da destruição. Mas se ele se importasse mais com o reino demoníaco quando ainda estava no futuro, então teria sido capaz de fazer muito mais com seu conhecimento. Onde, se pelo menos soubesse sobre a habilidade desse homem, as coisas seriam diferentes. 30 minutos atrás, o herói questiona Motoya para onde mandou o Sr. Qin. Motoya responde que pediu para ele cuidar de um lugar importante, já que é uma tarefa que sabe que ele pode fazer sozinho. Mas, mudando de assunto, parece que, de acordo com o mapa, eles estão quase lá. Logo em seguida, eles se deparam com um demônio que dá boas-vindas a eles. Esse demônio fala que é um dos 7 generais demoníacos, chamado Baziânio, o Senhor da Ganância, mais conhecido como Ganância, e essa é sua cidade, Grande Vegas. Ele questiona se não seria melhor parar de eliminar as pessoas e lutar de uma forma mais pacífica. Motoya questiona o que ele queria dizer e qual era o plano dele. Ganância fala que é simples, na verdade eles devem determinar o vencedor por um jogo. Logo em seguida, o herói aceita, pensando que já teve mais do que o suficiente de pessoas morrendo em seu caminho. Com isso, precisa fazer isso parar. Ganância começa a rir pensando que esse herói é um idiota. Pouco tempo depois, o jogo é iniciado e Motoya decide ir primeiro. Ganância fala que o jogo será poker e se Motoya vencer, o deixará passar ileso. Motoya confirma, ele pensa que já dominou o poker quando entrou para os caçadores, nem mesmo esse monstro poderia derrotá-lo no poker. Porém, Ganância fala que se ele perder vai pegar a sua alma. Após a primeira partida, Motoya fala que isso é injusto. Ganância pergunta por quê, onde tinha dito que valia tudo desde que não fosse pego, onde Ganância conseguiu uma combinação que tem uma probabilidade de menos de 1% e como prometido agora pegará a alma de Motoya. Antes de ter sua alma retirada, ele enviou o pedido de ajuda para Qin. Ganância fala que é uma habilidade que força o outro a manter uma promessa, não importa o que, essa é sua habilidade única, seguidor absoluto. Rapidamente, a Santa tenta acertá-lo, mas nada adianta. Ganância fala que violência não funciona nesse ambiente, não enquanto sua segunda habilidade única, Paz Suprema, está ativa. Ele pensa que enquanto tiver essas duas habilidades, ninguém poderá derrotá-lo nos jogos. Ganância fala que parece que o príncipe era alguém importante para ela. Rapidamente, a Santa questiona quem gostaria de alguém como ele. Neste momento, Ganância percebe que ela revelou seus sentimentos, onde tipos assim também são chamados de ferramentas. Assim, fala que se ela quiser ele de volta, só bastavam jogar outro jogo, onde apostará a alma dele e ela vai apostar a dela. Rapidamente, a Santa aceita. O herói fala que isso é imprudente. A Santa diz para ele não se preocupar, onde não a chamam de apostadora da igreja à toa. Assim, Ganância questiona qual será o jogo. A Santa fala para guardar as cartas, pois eles vão usar dados. Pouco tempo depois, a Santa perde também. Ganância fala que já fazia um tempo desde que jogou contra alguém como ela. Após isso, Ganância pergunta o que o herói vai fazer, onde se quiser salvar seus amigos, terá que apostar sua alma e jogar uma partida. O herói pensa que nunca apostou em sua vida, com isso sabia que iria perder com certeza. Logo em seguida, Qin chega. Ao analisar a situação, Qin percebe que eles já perderam, sendo tolos inúteis. Com isso, vai lidar com esse cara rapidamente e volta ao que estava fazendo. Ganância pergunta se ele está planejando usar força, onde já tinha dito antes, mas usar violência em sua presença é sem sentido, pois sua habilidade única Paz Suprema está ativa. Qin pergunta ao herói se isso é verdade. O herói confirma, dizendo que a habilidade dele faz todos eles ficarem incapazes. Qin começa a rir, falando que entende agora. Ganância diz como ele pode ver, o príncipe e a Santa perderam a aposta e tiveram que dar suas almas para ele. Assim, Qin pergunta se tem alguma maneira de consegui-las de volta. Ganância responde que tudo o que precisa fazer é derrotá-lo em um jogo, mas terá que apostar algo de valor igual, tendo que apostar sua alma.
Rapidamente, Kim confirma onde vai apostar sua alma e a do herói. O herói pergunta o que eles estavam fazendo. Kim responde que esse cara pegou 2 almas, com isso não tem escolha a não ser apostar 2 almas se quiserem os 2 de volta. Devido a isso, o herói aceita. Ganância pergunta qual vai ser o jogo. Em seguida, Kim levanta seu punho para cima. Ganância pergunta se vai ser pedra, papel e tesoura. Logo em seguida, Kim dá um soco nele. Kim pensa que, de acordo com seus experimentos, habilidades não funcionam contra ele. Em outras palavras, ele não pode ser atingido por habilidades diretas. Por exemplo, ele pode ser ferido pela habilidade Bola de Fogo, onde o usuário arremessa uma bola de chamas. A mesma coisa acontece com o tiro rápido, ele recebe dano das flechas aceleradas. Contudo, o tiro guiado que guia as flechas em direção a ele ou incinerar, uma habilidade que permite que o alvo vire cinzas, não afeta. Então ele se questiona sobre essa habilidade única Paz Suprema. Ela não afeta, isso porque é devido à Paz Suprema ser uma habilidade que marca alguém que está tentando usar violência em uma área específica. Ganância não conseguia entender, onde ele não sabia qual era essa sensação que estava sentindo pela primeira vez. Mas quando Ganância percebeu que essa sensação era dor física, ele aceitou que a Paz Suprema falhou com ele. E assim sentiu um profundo sentimento de derrota dentro dele, e a outra habilidade única dele, Seguidor Absoluto, foi ativada, liberando a alma de Motoya e da Santa. Ganância fala que isso é trapaça. Kim pergunta o que ele estava falando, questionando se não gostou dos resultados, então fala que vai para o próximo jogo, onde vai apostar a vida dele e Ganância terá que apostar tudo o que tem. Com isso deveria adivinhar com qual mão irá acertá-lo. Ganância responde com a esquerda. Kim diz que ele errou. Em seguida, o esmaga com sua perna transformada. Os outros demônios, ao verem tudo, ficam bastante assustados e começam a fugir, mas rapidamente Kim fala que eles não vão conseguir sair, trancando tudo. O herói fala para Kim parar, dizendo que não tem necessidade em tantas mortes. Kim questiona do que ele estava falando, onde essas pessoas são pedaços de lixo que se divertiram enquanto assistiam outras pessoas perderem suas almas. Com isso, se livrar desses pedaços de lixo é um ato honrável. O herói fala que não é a coisa certa a se fazer. Kim saca sua espada e fala que parece que ele não entendeu. O herói pergunta o que ele estava fazendo. Kim responde como o príncipe disse anteriormente e vai fazer o que é gentil ou fazer o que é justo. Com isso, pergunta o que ele vai escolher, a justiça ou o que é certo. O herói não fala nada. Com isso, Kim fala se não vai ajudar, era para levar esses dois para o lado de fora, onde tem alguém que não sabe o que quer só vai ficar no seu caminho. Depois que a aposta com Ganância estava feita e acabada, sua habilidade tornou-se dele, como foi prometido. E assim que conseguiu sua habilidade, aprendeu um monte de informações novas e possuiu vários novos pertences. Um deles é a posse desse cassino. Esse lugar é a fortaleza daquele porco. Ele consegue controlar qualquer coisa desse lugar usando só sua mente. E agora que a propriedade é sua, significa que consegue controlar tudo neste lugar. Kim pensa que gostaria de testar algumas coisas, mas infelizmente não tinha muito tempo, assim começa removendo qualquer coisa que poderia apagar o fogo. Depois aumenta o nível de oxigênio no prédio e por fim lançar algumas chamas. Do lado de fora, o herói vê tudo. Ele pensa sobre o que Kim disse, onde não há pessoas inocentes e que ele deveria escolher se era justiça ou o que é certo. No castelo do Rei Demônio sobraram apenas 2 reis celestiais. Logo em seguida, o Rei Demônio aparece questionando o que aconteceu. Luxúria fala que perdeu contato com o Preguiça e a Grande Vegas, o qual era território de Ganância, foi tomado. O Rei Demônio pergunta quais são as chances de Ganância ainda estar vivo. Luxúria responde que não espera que ele esteja vivo. Devido a isso, o Rei Demônio fica triste, dizendo que perderam 2 homens valiosos. Ganância fala que o plano já aconteceu mesmo na ausência dos 4 Reis Celestiais. Com isso, não há necessidade para ficar triste. O Rei Demônio pergunta se ele estava dizendo para não ficar arrasado com a morte dos seus aliados. Ganância se desculpa dizendo que eles foram os únicos que foram parar o herói, onde é lamentável, mas se algo der errado porque falharam devido à morte deles, suas mortes serão em vão. O Rei Demônio fala que graças aos esforços deles, o herói foi parado e o plano deles está quase finalizado também, com isso foram sacrificados para o bem maior.
Após isso, fala que ainda estava cansado e também fala para eles descansarem para depois prosseguir com o plano. Ganância pergunta se não deveria estar fazendo o Rei Demônio se sentir melhor numa hora dessas. Luxúria responde que sabe que esse não foi o motivo que recebeu o seu título. Ganância fala que eles dois realmente têm títulos inadequados, mas quem liga para isso, onde o plano está quase pronto. Luxúria fala que mesmo as mortes deles não devem atrasar mais o plano, assim Luxúria pergunta quem deve ser eliminado primeiro deles dois. Rapidamente, ela diz que será a primeira, onde essa bruxa velha vai morrer primeiro. Luxúria não fala nada. Voltando para Kim, ele comenta que atear fogo no cassino foi perigoso até mesmo para ele, pois a regeneração de um troll é fraca ao fogo. Mas ele superou isso usando as escamas de um dragão e o slime dos reptilianos. No entanto, terá muitos problemas se sua pele regenerada for exposta, e considerando que foi muito imprudente na luta contra o dragão, seria ainda mais perigoso se o dragão lançasse fogo enquanto estava regenerando seu ombro. Em seguida, uma criatura aparece. Kim se questiona se isso era um mascote que os demônios estavam mantendo, sendo uma criatura que resistiu ao fogo de dragão. Rapidamente, Kim decide comer essa criatura. Pouco tempo depois, Motoya questiona se aconteceu alguma coisa, pois Kim estava feliz. Kim responde que finalmente venceu o fogo. Salamandra é um lagarto raro que tem uma alta resistência ao fogo. Aquele lagarto estranho que comeu era uma salamandra. Não só cria um slime de resistência ao fogo de sua pele, mas de todas as suas células. E também pode ser usado na pele de troll. Sua fraqueza foi solucionada. Após isso, ao ver que Motoya estava assustado com ele, Kim pensa que eles ainda são uma espécie de time. E se Motoya o vê como nada além de uma ameaça, haverá efeitos negativos. Com isso, fala que enquanto Motoya estava inconsciente, fez o seu trabalho, onde o herói ignorou a justiça e escolheu a gentileza. Motoya começa a rir dizendo que essa é a segunda vez, e se ele cumprir os requerimentos mais uma vez, ele vai ser capaz de eliminar o herói. O herói é o ser mais poderoso, isso não só significa que ele tem uma maior força que todos os outros, mas por conta dele ser protegido por uma grande força que podem chamar de destino, ele sempre escapa de situações onde pessoas normais teriam morrido. Ele não consegue sequer um arranhão e sempre tem alguém para ajudá-lo em situações que o mesmo não consegue lidar. E se está enfrentando um inimigo cuja força é tão poderosa para ele, um milagre acontece e ele se sobressai vitorioso. Quando ele tem que colocar toda sua esperança em sua sorte, ele sempre triunfa. Então, para eliminar o herói, alguém precisa ser poderoso o suficiente para superar o destino, mas ainda não tem alguém com esse tipo de poder. Portanto, reis demônios perderam suas cabeças para o herói humano e reis humanos também perderam suas cabeças para o herói demônio. Contudo, a proteção do destino só pode ser mantida enquanto o herói for o herói, e se o herói perder seu título de herói, o destino não protegerá mais o herói. Pouco tempo depois, Motoya fala que as qualidades do herói devem ser o mais correto, justo e gentil, e o herói já fez algo rude na Vila Demoníaca e algo incorreto no cassino. Com isso, agora tudo o que lhe resta para ele desistir até que perca suas qualificações como herói é justiça, é isso que ele quer. Kim fala que não está entendendo, questionando o porquê Motoya quer tanto assim eliminar o herói. Motoya responde que, para ser honesto, o seu plano costumava ser diferente, onde só está mexendo os pauzinhos depois do que aquele cara fez. Kim pergunta do que ele estava falando. Motoya responde que o rei estava planejando tornar o primeiro príncipe o herdeiro, quanto faria dele o segundo príncipe seu assistente. Então, o que o rei pensou foi uma maneira de fazer do herói não mais um herói, fazendo o herói cometer ações injustas e desonradas, planejando tirar as qualificações dele como um herói. Mas o rei somente fez planos, ele tinha muito mais medo da ira da deusa do que tomar uma ação, e ele acabou por encontrar os seus planos. E apesar de ser um pé no saco quebrar o selo, só estava agindo baseado nos planos dele, mas do seu próprio jeito. Kim fala que agora entendeu, mas não tinha perguntado quem planejou isso, e sim porque quer tanto eliminá-lo. Onde não acha que odeia ele o suficiente para eliminá-lo. Motoya fala que se o herói morrer, aquele maldito velho estará em muito mais desespero. Pouco tempo depois, Kim avista o castelo do Rei Demônio.
Motoya fala que isso é estranho. Kim questiona se é estranho o fato de não haver nenhum guarda protegendo a frente do castelo. Motoya responde que não é isso, onde os castelos demoníacos dos jogos sempre estão em cima de magma ou em pântanos. Mas por que está em uma planície? Isso é realmente estranho. Kim fala que também acha isso estranho. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!